Senhoras e senhores, meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua divina e a sua misericordiosa paz. Nós vivemos tempos difíceis. São tempos modernos, mas são tempos difíceis, espiritualmente falando. Todos nós ouvimos falar de 3 dias para cá, de 4 dias, da guerra, mais uma guerra que estamos enfrentando, e digo estamos, porque nós estamos no mesmo planeta. Não adianta querer analisar a Terra como se nós vivêssemos em Marte. E falamos, a Terra vai mal, e nós moramos aonde? Logo, se a Terra vai mal, nós também vamos mal. Isso é como todo mundo no barco, no Titanic. Quem está atrás, se começar a afundar a parte da frente, não pode falar, olha lá, eles estão afundando. É questão de tempo. E o tema que o nosso querido Tarcísio falou, que é como lidar com conflitos e tudo, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente passa hoje. Só que eu gostaria de fazer uma palestra analisando espiritualmente, usando das Sagradas Escrituras sempre. Porque, espiritualmente falando, eu não acho nada. O que eu falo deve estar escrito em algum lugar, e quando está eu falo. Isso daqui é da Bíblia, isso daqui é do Espiritismo. Mas eu gostaria de fazer, com a permissão de vocês, uma análise da guerra. Mas nós vamos analisar biblicamente, espiritualmente. Por que isso acontece? O que está acontecendo? E para você entender o que está acontecendo. Só que a nossa análise não toma lado, não é análise política, e o objetivo é aprender. E sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. Mas para você entender, quando você liga a televisão, o que é que está acontecendo. Porque quando nós olhamos uma guerra, guerra nunca é causa. Guerra sempre é efeito. Quando você vê alguém com uma dor de cabeça nunca é causa. Sempre é efeito. Então, nós não podemos lidar com efeitos achando que eles por si só são a causa de si mesmos. E não são. E biblicamente essa guerra tem uma explicação, várias explicações. Eu vou buscar mais uma vez, nós não vamos julgar, nós não temos lado, se temos um lado, nós temos o lado de Deus. Sempre. E o nosso papel, usando da Sagrada Escritura, é seguir o que está lá. E lá está escrito, e quem vos elegeu juiz dos teus irmãos? Isso é bíblico. Quem nos deu autoridade de julgar os outros? Nós vamos só analisar o fenômeno. Para isso, vamos viajar. 4.000 anos atrás. Não tem como explicar o que está acontecendo hoje se eu não usar a Bíblia Sagrada 4.000 anos atrás. Eu vou em Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento. Os 5 primeiros é chamado a Torá, Gênesis, Números, Levíticos, Deuteronômio. Então nós vamos em Gênesis. Nós vamos pegar um personagem chamado Abraão. Abraão é muito importante. Ele não é só importante, ele é muito importante. E o que ele fez tem resquícios até hoje. Quando nosso irmão Tarcísio orou o Pai Nosso, ele orou o Pai Nosso que estais nos céus. Mas nós aprendemos a orar o Pai Nosso com quem orou originalmente o Pai Nosso. Quem foi que rezou o Pai Nosso pela primeira vez? Jesus. Lembra os discípulos? Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus orou, Pai Nosso. Quantos pais são? 1. Isso mostra que nós somos monoteístas. Só por causa de Abraão. Então Jesus se beneficiou do que Abraão fez e nós se beneficiamos. Porque nós poderíamos ser, por exemplo, de uma cultura hindu, que tem mais de 50.000 deuses diferentes. E não estou chutando o número, não, é isso mesmo. Então eles são politeístas. Mas vamos lá, Abraão, não tem nada de monoteísmo, naquela época de Abraão, politeísta. Todo mundo aqui estava num monte de deuses, era uma confusão. Abraão,
com 75... Vou resumir muito aqui, hein? Que a Bíblia Sagrada é grande. E ele falou até 00:30, tem que ser rápido. Meus irmãos, é brincando. Calma, não sofra. Não é? É rapidinho, 40 minutos. Mas eu vou ter que pular muita coisa. Abraão tinha 75 anos. Por isso que eu falo, todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Ai, Camolese, eu não tenho, porque eu não sei qual é. Você não saber qual é, não quer dizer que você não tem uma missão. Cada um tem uma missão. Chico Xavier, a missão começou aos 17 anos. Por que 17? Porque psicografou o primeiro livro espírita, Parnaso do Além-Túmulo. Moisés, aos 40. Abraão, aos 75. Jesus, aos 30. Cada um tem o seu tempo. Abraão tinha 75 anos. Deus apareceu, estou usando o linguajar bíblico. Deus apareceu para Abraão. Abraão era casado com uma mulher chamada Sara. Abraão tinha uma esposa, 10 anos mais nova. Se ele tinha 75, quantos anos tinha Sara? 65. Deus apareceu para eles. Eles não tinham filhos. E já eram casados faz tempo. Não tinham filhos. Deus apareceu e disse a Abraão: eu sou Deus, o Criador, incriado, a fonte inesgotável de todos os recursos. E eu vim dizer para você, vim fazer uma promessa para você. Uma promessa. A sua geração, ele tinha filho? Não tinha filho. A sua geração são filhos, netos, bisnetos, será tão grande, mas tão grande, que será maior do que o número das estrelas do céu. Abraão falou, é? Deus falou, é. Será maior do que o número das estrelas dos céus. E Abraão falou, tá bom. E Deus foi embora. Só que coisas espirituais têm o tempo da espiritualidade. Quando você recebe algo bom, que fala, olha, na sua vida vai dar certo, não quer dizer que já sai dando. Não sei se você entende. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Ora, por exemplo, por que Jesus começou aos 30 anos? Porque tudo tem um tempo. Você não pode, primeira lição de hoje, espiritualmente, nunca adiante processos. Nunca coloque a carruagem na frente dos bois. Tudo tem um tempo. Não seja afobado. Mantenha calma, a tranquilidade. Isso é bíblico. Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia bastam as suas preocupações. Então, não acelere as coisas. Não seja afobado. Afobado é aquele médium espírita, por exemplo, que começou a psicografar e já psicografou 100 páginas e já quer fazer um livro daquilo ali, que eu já quero aproveitar tudo, e ele paga e faz um livro que vai vender 100 exemplares, escritor de um livro só. Por quê? Porque ele adiantou processo. Na sua vida você não pode adiantar processo, não pode queimar largada. Porque quando a tarefa é espiritual é muito importante você ter calma, tranquilidade e confiança. Então Deus apareceu para ele, eu estou explicando a guerra. Só que eu estou 4.000 anos atrás. Mas tem ligação? Aí você vai ver daqui a pouco. Deus falou, a sua geração será enorme, você vai herdar essa terra, era chamada a terra de Canaã, que tem leite e mel, onde ele estava. Só que onde ele estava, era tudo meio... Era como se fosse Israel hoje, um mapa diferente, tá? Mas ele está ali, naquela região, mas vai dar leite e mel, você fala fartura, né? Ele esperou a profecia se completar? Não. Ele falou, vou dar uma força para Deus. Isso é que nos mata. É querer dar uma força para Deus. Se tem um negócio que vai dar certo, a gente só vai dar um empurrãozinho, não é? Porque talvez Deus não sabe fazer certo, eu vou dar um empurrãozinho. Vou dar um empurrãozinho. Primeiro empurrãozinho que ele deu. Deus falou, larga a tua parentela. Larga a tua parentela e segue para onde eu vou te mostrar. O que é parentela? Espiritualmente falando. Quando você é solteiro, quando você é solteira, a sua família é seu pai, sua mãe e seus irmãos. Tudo bem? Família. Quando você se casa, você vai formar uma nova família. Quando você se casa, a sua família é o seu marido e o seu filho. A sua esposa e o seu filho. Seus pais passam a ser
parentes. O que não quer dizer que você não vai amá-los. É bíblico. Honra, está em Provérbios. Honra o teu pai e a tua mãe, porque largos, excelentes e prósperos serão os teus anos de vida na terra. Mas é parente. Sua família agora é o que você construiu daqui para frente. É assim que o mundo vai aumentando o número de famílias. Deus falou, larga a tua parentela e segue o caminho onde eu vou te mostrar. Ou seja, era para seguir ele com a mulher, né? O que ele falou? Vou dar uma força para Deus. Eu tenho um sobrinho chamado Ló, acho que eu vou levar Ló também. Porque tem muito cabrito para cuidar, né? Deus falou para largar os parentes. Ele falou, vou levar Ló. Ele levou Ló. Eu não vou contar essa história que ia demorar demais. Adivinha com quem deu problema lá na frente? Com Ló. Justo com quem ele levou. O problema foi tão grande que Abraão chegou e falou assim, olha Ló, vamos separar a criação. Você escolhe, como você não te suporta, você escolhe para onde você quer ir. Está na Bíblia. Se você falar que vai para cá, eu vou para lá. Se você falar que vai para lá, eu vou para cá. Ló escolheu um local muito bom, ao lado do Rio Jordão, foi e acabou caindo em Sodoma e Gomorra, a gente sabe o final. E Abraão foi para o outro lado. Mas, quantos anos tem Abraão? 75. O que Deus falou? Qual era a promessa? Vou te dar uma descendência de filho, de neto, de bisneto, que você vai ser o homem que mais vai ter descendência no mundo. O que ele fez? Vou dar uma força para Deus. Tinha uma serva que morava na casa dele, do Egito, chamada Agar, a serva egípcia. Deus falou, eu vou ter essa criança com Sara, já estou com 75. Vou ter essa criança? Ele, aos 100 anos, não, ele aos 75, então, o que ele fez? Falou, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, Sara está ficando velhinha, eu estou já ficando velhinho. Eu não vou saber nem mais quem é Sara não vai saber quem sou eu, mas se a Sara vai ficar grávida ou não é. É o tal, Bíblia você tem que confiar, né, da fé. Ele, então, com autorização da Sara falou assim, Abraão, não vou te dar filho coisa nenhuma. Vamos ser honestos, vamos cair na real. Esse negócio que Deus falou, mas foi embora, não voltou para provar. Eu não vou te dar filho, bem, eu já estou com a idade avançada. Faz o seguinte, você engravida Agar, e aí ela vai te dar um filho, Agar é bem mais nova. Ele vai te dar um filho. Esse filho, Agar vai morar com a gente, olha o combinado. Faz esses combinados para você ver se dá certo no final. O rolo começa de 4.000 anos atrás. Ora, vamos fazer um combinado? Mora eu, você e é o primeiro trisal da face da terra. É bíblico. É bíblico. Estou dando o nome do casal. Estou dando o nome. Era Sara, era Abraão e era Agar. E Agar engravidou. E teve um filho. A Bíblia dá o nome do filho. Ismael. É o nome. Sara está tranquila. Tem o Ismaelzinho, não é meu, mas é do coração. Aquela coisa, tem Agar, a gente se dá bem, aquela coisa com Abraão. Quando Abraão alcança a idade de 100 anos, quantos anos tinha Sara? 90. Sara engravida. É bíblico. Eu não acredito, vá discutir lá com a Sagrada Escritura. Eu estou citando a data que está lá. Tudo bem? Ele tinha 100. Por isso que eles falam, é um Deus de milagres. Ele tinha 100. E Sara tinha 90. O que é que Abraão comia? O que Abraão bebia? A gente não sabe. É um segredo bíblico, não é? 100 anos, Sara fica grávida. E nasce um menino. Qual o nome do menino? Isaac. Ismael era o filho de Agar, da serva egípcia. Nasceu Isaac. Abraão com 100, Sara com 90. Isaac, olhar Isaac, que forca, Isaac lindo, que menino lindo, maravilhoso. Agora a gente tem um filho. Esse é o primogênito. Você fala, não, Camulés, o primogênito lá é o outro, entenda bem. Nós estamos falando de 4.000 anos atrás. Vamos pegar o Brasil, 1970, 1900, não é 1800. 1970 tinha a história do filho primogênito. Tinha a história, já ouviram falar de filho legítimo?
Filho legítimo era só filho do casamento. Filho fora do casamento não era filho, não recebia pensão, não recebia nada, era filho legítimo. Brasil, 1970. Agora você imagina 4 mil anos atrás. O primeiro é o do casamento. Eu sou casado com Sara. Agar ali foi foi Sara que mandou. Abraão até que, E eu estava lá. Bom, lá. A Sara chegou para Abraão, falou assim, Abraão, agora a história mudou. Deus cumpriu a promessa. Não era para ter esperado? Era ou não era? Era para ter Ismael? Ou foi um jeitinho? Foi um jeitinho. Abraão, agora nós temos o Isaac. É o nosso filho, é primogênito, herdeiro de tudo. E naquela época, o primeiro filho herdava tudo. O casal tem 50 filhos. Quem que herda tudo? Primeiro. Agora nós temos o primogênito, Deus está cumprindo a promessa, fui mãe aos 90, você aos 100, e agora? O que está fazendo essa serva com essa criança aqui em casa? Aí começou a confusão. E vai no ouvido de Abraão, vai no ouvido de Abraão, vai no ouvido de Abraão, mulher fala pouco, não é? E vai no ouvido do Abraão, o dia inteiro, 2 dias aqui. Abraão, doido da vida, fala o quê? Tá bom, vou dar um jeito. E ele expulsa, a palavra é expulsa, Agar e Ismael de casa. De quem que Ismael era filho, gente? De Abraão. E ele expulsa para o deserto. Meus irmãos, aquela época mandar para o deserto é sentença de morte. Ele manda então Agar e o menino Ismael para o deserto. Deus aparece para Agar, porque Deus tem que fazer um outro bem bolado. Porque não era para ter o menino. Para não abandonar, vendo o que Abraão fez, Deus apareceu no deserto para Agar. Falou, pera um pouquinho, grande será também a sua descendência. Esse menino vai ter uma descendência enorme, vai brigar com muita gente. E vai ser odiado de outros tantos. Mas eu tenho uma promessa também para você. Eu vou poupá-los e ele vai ter uma descendência grande. O primeiro considerado judeu do mundo é Isaac, filho de Sara com Abraão. E o primeiro árabe do mundo, filho de Agar com Abraão, que é Ismael. Por isso que árabe e judeus são irmãos de sangue, por parte de pai. Se eu trouxer aqui, pegar lá da Palestina, pegar de Israel e misturar aqui 20 árabes e judeus e não deixá-los abrir a boca, você não sabe quem é árabe, você não sabe quem é judeu, porque são muito parecidos, o cabelo, a cor da pele, a intensidade do pelo, da barba, o nariz aquilino. Por quê? Porque eles são irmãos. Se você fizer exame de sangue, dá tudo filho de Abraão. Por isso que Deus estava certo. Abraão ia ter filho que não acabava mais. Todo mundo é descendente de Abraão. Biblicamente. Então veja que aonde começa a confusão? 4.000 anos atrás. Onde uma vai expulsa, a outra fica. Bom, e aí o mundo é politeísta ainda. Embora foi Deus que apareceu para Abraão, mas tinha muitos deuses, muita coisa. Deus chega para Abraão e fala, olha, tá gostando do Isaac que eu te dei, seu filho, lindo, maravilhoso, com saúde, é menino bom, não é? Bonito. Quero Isaac de volta. Porque se eu te dei, no fundo ele é meu. Você só teve porque eu te dei. Eu quero que você sacrifique o menino. Entenda bem, na cultura da época, sacrifício era algo muito comum. Sacrificar animais, tudo bem? Por exemplo, Salomão, quando foi fazer o templo, só num dia ele sacrificou 20.000 bois. Então quando Jesus nasceu, Maria sacrificou 2 pombinhas. Não que é a pessoa que matava. Quem matava era o sumo sacerdote, tinha que levar no templo, tinha um jeito certo de matar, tem um ritual deles. Quando você fazia um contrato naquela época, não tinha cartório, vamos registrar um contrato nosso. Você pegava lá um carneiro, um boi, matava, dividia no meio, espalhava o sangue e passava, vamos manar, eu e alguém no meio. O contrato era aquele, era o contrato. Por isso que fala, o sangue de Jesus tem poder, o sangue do Cristo nos redimiu, porque o sangue era o maior contrato que você tinha.
Até aquela época. Não tinha cartório, não tinha Pix. Você tem que entender a época. Eu estou falando de milênios atrás. Aí Deus apareceu e disse o seguinte: quero ver se você confia mesmo em mim. Quero que você sobe o monte lá. E você vai sacrificar Isaac, filho dele. Lá foi Abraão. Triste, acabado, chorando, com depressão, síndrome do pânico, tomando Rivotril na subida. Foi mal, porque ia sacrificar o amor da vida dele. Então ele foi. Onde é que tem esse local? Mas está onde? Em Jerusalém, fica no centro de Jerusalém. Isso daí. Aí ele foi, tem uma pedra, tem um altar, entenda bem, não pediu para matar, pediu para sacrificar. Sacrifício tem aqueles... E ele pegou a faca, fez a oração, deitou o menino não sabia que ia morrer. Daí o menino já desse tamanho, não sabia que ia morrer. Ele pegou a faca. Quando ele foi descer a faca, apareceu o anjo do Senhor e segurou no braço de Abraão. E disse: não é necessário. Era só para ver se você tinha coragem. Como você teve, eu vou te dar uma promessa. O monoteísmo virá a partir de você e da sua geração. Então, Abraão é o pai do monoteísmo. Quando o nosso irmão Tarcísio orou Pai Nosso, que é um pai, é graças a Abraão, é graças ao sacrifício lá de Isaac. Então, tudo tem uma ligação. Está lá. No mundo muçulmano, que é 600 anos depois de Jesus, que se tem, lembra-se lá, a descendência toda de quem? Lá de Agar e de Ismael. Eu já estou pulando Jesus aqui, hein? Daqui a pouco eu volto para ele. Vamos dar um salto na história, anos 600. Eu estou sempre arredondando, tá usando. 600 depois de Cristo. 600. Teve um profeta que chamou-se Muhammad, e que a gente chama em português de Maomé, mas é um sacrilégio você traduzir o nome do profeta. Ele diz que não pode traduzir para nenhum idioma, o nome certo é Muhammad. Então, tem o profeta Muhammad ele recebeu inspiração, ele tem respeito muito grande pelos profetas anteriores, é o que mais cita Maria. No Alcorão cita Maria mais do que na Bíblia. Há um respeito muito grande por Maria, respeito por Jesus, entendem que todos são profetas muito importantes. Ele diz: agora nós temos um Deus que chama-se Alá, e aí eu sou a última revelação, não tem mais revelação a partir daqui, é a partir de cima, vamos seguir esse livro, tudo certinho. E lá tem o pai dos muçulmanos, né? Que a gente tem, pai do muçulmano. Para ajudar, certa vez, Deus desce na terra com um cavalo branco alado, de asa. Desceu, só desceu, pousou e saiu voando. Aonde que pousou o cavalo? Em cima da pedra que Abraão ia sacrificar Isaac. O local mais sagrado para os judeus. O bendito do cavalo, que podia ter pousado 10 metros para a direita, 10 metros para a esquerda, pousou aonde? Lá. Se você souber quanta gente já morreu por causa disso. Lá hoje tem o quê? Como os turcos otomanos tomaram Jerusalém, lembra de Saladino e tudo, da Idade Média, que eles tomaram, lembra? São Francisco foi lutar lá para tirar os árabes de lá. Eles criaram uma mesquita de Al-Aqsa, e hoje pertence aos árabes, e o judeu não pode entrar. Então lá é um local extremamente sagrado para os árabes, o local mais sagrado para eles. É o contato da terra com o céu, é aquela pedra. E é o local mais sagrado para os judeus, porque tudo começa ali com o primeiro judeu do mundo, Isaac, a ser sacrificado por Abraão. Então veja que aí um dia, uma época, os judeus falaram: bom, a gente não pode encostar na pedra por cima? Não. E quem estabeleceu o que de quem lá em Israel? Porque lá tem coisa da igreja ortodoxa, russa. Por exemplo, onde Jesus foi o Santo Sepulcro, pertence à igreja ortodoxa russa. Tem coisa que pertence à igreja católica, tem coisa que pertence aos judeus, tem coisa que pertence aos árabes e não pode ser mexido. Quem que deu o parecer final? O Papa. Olha a mistura que é. O Papa criou o chamado status quo. O que for árabe fica com os árabes, o que for mesquita fica mesquita, ninguém mexe mais. O que for igreja católica fica igreja católica, o que for igreja ortodoxa fica igreja ortodoxa. Então lá é dos árabes. Os judeus falaram: não, tudo bem, a gente não pode encostar na pedra? Não.
Foi um general, na escondida, judeu, e mandou cavar um túnel por baixo da pedra. De repente, de madrugada, todo mundo passando a mão embaixo da pedra. Só naquele dia morreram 500 pessoas. Para você ter uma ideia como tudo é um barril de pólvora. Mas é uma briga, literalmente, entre irmãos. Entre irmãos. Mas por que tudo isso acontece? Começa por adiantar processos. Começar a colocar carroça na frente dos bois. Voltemos agora para Jesus. Não tem o mundo muçulmano, mas nós temos Jesus. Lembra de Davi? Tem Davi. Davi teve muitos filhos. Davi teve mais de 1000 esposas. Mas a pessoa que mais teve esposa do que ele, o homem que mais teve esposa no mundo, é o filho dele, que chama-se Salomão. Salomão teve milhares de esposas. Era eram, como é que é o nome de muitas esposas? Poligâmicos. Eram poligâmicos. Todos judeus. Poligâmicos. E era bem poligâmicos, porque um tinha mais de 1000 esposas. Era. Quando a farra acabou? Porque teve um dia que mudou. Mudou só no cristianismo, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viu aqueles homens com 1000 esposas pulando a cerca. Ué, vou citar 2 exemplos. Davi tinha 1000 mulheres. Mas não é 1000 que eu estou chutando número, não. A Bíblia está dando não. Tinha 1000, 1, 2, tudo catalogada. 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Ele tinha 1000 mulheres. Um dia ele vê uma mulher, esposa de Urias, ainda dá o nome do homem lá. Esposa de Urias, tomando banho. Assim, banhando não é no chuveiro, né, gente? Deve ser na canequinha lá. Ele dá uma olhada. Quantas mulheres ele tinha? 1000. Mas quem tem muito não se contenta com nada, não é? E ele teve um caso com a mulher engravidou, ele mandou matar Urias, foi um negócio daquele, um quiprocó. Paulo viu isso. Paulo pegou um dos filhos dele, Salomão, o homem mais inteligente do mundo. Esse teve mais de 1500 esposas. Um homem inteligentíssimo, sábio, tinha gente que via. Leia Provérbios para você ver se ele era sábio ou não. É o último livro do Antigo Testamento. Leia Provérbios para você ver a sabedoria de Salomão. É realmente divina. Então ele, com aquela sabedoria, aquela coisa, construiu e fez no final da vida. Ele que já tinha 1000 e não sei quantas mulheres, quase 2000, ele começou a se encantar, porque todas as mulheres do reino praticamente eram dele, começou a se encantar com mulheres estrangeiras, de outros locais, que tinham outros deuses. Aí era uma confusão, você imagina que isso é uma mistura muito grande. Você que é homem, casado, que está aqui, e que tem uma esposa em casa, tem dia que já dá uma confusãozinha, não é? Agora eu colocar 1000 mulheres, tudo esposa sua, cada uma com filho, falando, e algum negócio, não é? Você tem no mínimo 500 com TPM, 300 querendo te matar. É confusão. Não ia dar certo. Polígamo, não dá certo, acredite em mim. E Paulo olhou isso. E por causa disso, Abraão, que começou muito bem, começou filho de Davi, sábio, porque Deus apareceu também para Abraão, para Salomão. Apareceu e disse: o que você quer? Tesouro, dinheiro, riqueza? Ele disse: não, eu quero sabedoria. Ele pediu isso com 16 anos, quero sabedoria. Deus deu sabedoria para ele. Ele foi muito sábio, só que no final da vida, encantado por esses prazeres, ele começou com a seguinte ideia: eu já estou velho, mas eu sou o homem mais rico do mundo, o que tem mais mulheres, o que tem mais soldados, o que tem mais palácios, o que tem mais... Ele adorava construir jardins, o que tem mais jardins, o que tem mais coisas. Então, eu tenho tudo isso, mas eu vou morrer. Eu não vou aproveitar. Para que eu construí tudo isso? Eu não vou aproveitar. Ele começou a entrar em depressão, começou a achar que Deus era injusto, porque ele ia morrer, e ele morre mal. Ele morre distante de Deus, diferente de Paulo. Paulo, o apóstolo, começa muito mal. Guarde uma coisa espiritualmente. Isso é regra. Nunca importa espiritualmente como você começou. Espiritualmente só importa como você terminou. Tudo bem? Nunca importa como você começou. Porque você pode começar muito mal. Quer exemplos? Nomes. Paulo é um. Paulo começou bem? Começou matando cristão. Encarcerando mulher com criança, pão e água.
A lista de mortes dele era tamanha que ele teve que fugir várias vezes, já convertido, o povo achava que era truque dele e queriam matá-lo. Ele teve que trocar o nome de Saulo para Paulo, porque mesmo que ele falasse, eu sou Saulo, eu faço milagre, o povo queria matá-lo, foi ser truque dele. Paulo começou muito mal, mas olha a carreira que ele faz espiritualmente. Ele termina muito bem. Ah, mas decapitado. Sim, mas todos nós vamos partir dessa vida. Mas você viu o final da vida dele, as cartas que ele escreveu? É o que mais escreveu cartas, escreveu 13 cartas. Você viu a vida santa dele? No dia da morte dele, quem ia matá-lo não tinha coragem. Isso está no livro Paulo Estevão. E ele diz, meu filho, cumpra a sua tarefa, porque eu já cumpri a minha. E ele coloca a cabeça no tronco, fecha os olhos, o machado desce. E ele encontra Jesus depois. Ele terminou muito bem, mas começou muito mal. Francisco de Assis, até os 24 anos, uma vida vazia. Até você começar a sua missão. O que é missão, gente? É o mecanismo pelo qual você vai ajudar alguém. Missão sempre está ligada em ajudar alguém. Pode ser uma única pessoa, pode ser o mundo inteiro. Tudo bem? Então sempre está ligado a ajudar alguém. Todos nós temos uma missão. Se a gente passar aqui e não ajudar alguém, nós perdemos a existência. Mas até começar a missão, tudo fica... São Francisco, que não era não era o santo ainda, era uma vida assim, foi para a Idade Média, foi para Jerusalém para tentar libertar do Saladino dos árabes. Ele vivia em festa, vivia bebendo, até os 24 anos. Ele teve uma vida devassa. Aos 24 anos, Jesus fala, Francisco, reconstrói a minha igreja, e aí a coisa muda. Tudo tem um tempo. Santo Agostinho, doutor da igreja, bispo de Hipona, mentor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, primeiro centro espírita do mundo, de Allan Kardec. Até chegar à santidade, ele tinha uma vida devassa. A mãe dele, chamada Mônica, que é santa também para a igreja, Santa Mônica, ele diz, eu só cheguei aonde eu cheguei porque eu tive uma mãe de joelhos por mim, orando por mim dia e noite pela minha conversão. Por isso que Chico vai falar, 2000 anos depois, a oração de uma mãe pelo seu filho arromba as portas dos céus. E ele tornou-se santo, um homem que viveu em bordéis. Ele frequentava tantos bordéis que ele morou num, para não ter que fazer esse trajeto, e toma Uber, e chama, e vai, está chovendo, garoa. Ele morou em um. E ele é doutor da igreja, bispo de Hipona, um espírito de luz. Então não interessa como você começa, interessa como você termina. Por isso que no catolicismo, curiosidade católica, esses dias foi dia de São Francisco, dia 4. Lembra que foi dia de São Francisco? Quando eu falo, dia de São Francisco, dia de Santo Antônio, dia de São Paulo, dia de Pedro, sempre é o dia da morte, nunca o dia do nascimento. Dia de qualquer santo, nunca é o dia que ele nasceu, porque a maioria não nasceu santo. É o dia da morte. Não importa como você chegou à terra, importa o que você fez quando esteve aqui e como você vai partir. Então quando a gente fala, dia 4 de outubro é o dia de São Francisco, dia da morte dele. Nós estamos comemorando o santo, e não aquele menino devasso que até os 24 anos, sempre é assim. Você, quando começar a exercer a sua missão, é ali que você mostra que veio. É ali que você vai ser conhecido, nem que seja por uma pessoa só. Quem me conheceu antes das palestras? Levante a mão. Antes, impossível. Pensamento. Não, em pensamento. Não vale pensamento. Quem me conheceu antes? Porque eu comecei a fazer palestra aos 19 para 20 anos. Quem me conheceu nessa idade? Você me conheceu? Por quê? Porque não tinha importância nenhuma, não era nada. Por que não era nada? Porque não tinha missão. Eu estava em preparo. O que eu fizesse ou não fizesse nunca mudaria a sua vida. Nunca impactaria a sua vida. Mas hoje você me conhece. Por que você me conhece? Por causa da minha missão. Porque eu estou levando uma mensagem que pode mudar a sua vida. A mensagem não é minha, mas através de mim sua vida pode ser impactada. Então eu passo a ter importância na sua vida. Isso é para todo mundo. Paulo não era nada antes de tornar-se santo. São Francisco não era nada. Por quê? Porque nunca ajudou ninguém, nunca impactou ninguém. Então para nós não importa como você veio.
Porque talvez você passou por essa porta com depressão, angustiado, matou alguém, mentiu, tem amante, vive na prostituição, vive na pornografia, em filme pornográfico de madrugada, vive mentindo, vive usurpando. Eu te digo, é errado, mas não importa. Para Deus, importa é como você vai terminar, minha irmã. Importa é o teu fim, nunca o teu começo. Por isso é que Deus nunca desiste de nós. Por que ele pensa assim? Porque é o único que conhece o teu futuro. Com precisão. Mas ninguém. Então, isso a gente tem que pensar, que vai dar certo. Vamos citar Maria. Jesus, com 30 anos, não começou missão. Jesus está com 30 anos. Jesus, com 30 anos, com barba, morava na casa dos pais. Você que tem menos de 30 anos e mora com seus pais, seus pais estão querendo que você saia de casa, falou, mas Jesus ficou até os 30. Você não gosta de Jesus? Você acha que Jesus está errado? Jesus morou até os 30 em Nazaré, na casa de papai e mamãe. Só mudou aos 30 anos para Cafarnaum. Ele vai num casamento. E vai com quem? Com a mãe dele. Por quê? Porque ele morava com a mãe. Maria sempre teve uma importância muito grande na vida de Jesus. Quantos anos tinha Maria quando Jesus nasceu? No máximo 14. Uns acham 13. Nunca mais que isso. A chance de ter 15 anos é zero. Entenda bem, estou falando de 2.000 anos atrás. Maria tinha 13 ou 14 anos, no máximo. Uns dizem 13, outros dizem 14. Tem esse interstício aí de 9 meses de gravidez, mas entre 13 e 14, no máximo. Era nova. Era nova. Então ela vai no casamento com Jesus. Jesus com 30 anos, segurando a missão dele, porque ele sabia, na hora que eu fizer o primeiro milagre, eu vou ser conhecido. Alguém conhecia Jesus até os 30 anos? Ninguém sabia quem era ele. Era um carpinteiro desconhecido. Era o que todos nós éramos antes da missão. Mas ele sabia, se eu fizer o primeiro milagre, se eu mostrar que veio, se eu fizer a primeira pregação, eu vou ter seguidores aqui em 10 minutos. Então ele queria segurar isso, porque ele sabia como era o fim dele. Ele sabia que o final era a cruz. Ele sabia o que ele ia passar. Ele segurou até os 30 anos. Ele está num casamento na cidade de Caná, que fica na Galiléia. Tudo fica pertinho Quando fala Galiléia, é o lado do mar da Galiléia, ou Lago de Genezaré. Só que é mar, mas não é mar. É a única fonte de água potável de todo Israel. Então tudo fica na Galiléia. Nazaré fica na Galiléia, fica perto da Galiléia, perto do mar. O Caná, se você pega Cafarnaum. Ele está lá no casamento. 30 anos, não começou a missão. Maria olha para ele e fala assim num cantinho, Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho. O que Jesus tem a ver com o vinho da casa dos outros? Não, me explique. Jesus tinha adega? Tinha, não? O que você tem a ver? A festa não é sua, eu fui com a minha mãe. E o que eu tenho a ver com um vinho que acabou do casamento dos outros? Que não foi nem ele que celebrou. Nada. Mas por que Maria veio com aquela conversa? Ele morou quantos anos com ela? 30. Você já imaginou que Maria não deve ter visto Jesus fazer? Porque ele não fez em público. Mas não quer dizer que não fazia no particular, não é? Ela sabia o que ele era capaz. Uma mãe conhece o filho ou não? Com 30 anos ainda? Muito, ela sabia. Ela sabia que ele dava um jeito. E ele diz, Jesus acabou o vinho. Ele deu uma bronca nela, está na Bíblia. Ele chamou-lhe de mulher, Mulher, que eu tenho contigo? Ó a bronca. Por que ele falou isso? Porque ele falou, a hora, quem sabe sou eu, a minha hora de começar a minha missão, sou eu, não é você. Você é minha mãe, te respeito, mas a missão é minha, eu que vou pagar o preço. Isso que ele quis dizer. Ficou aquele clima. 5 minutos depois, ele olhou para a mãe. Quantos anos essa mulher cuidou dele? 30. Levava Todd para ele na cama. Tosquinha. Pagava o celular. 30 anos cuidando dele. 30 anos. Tem como negar o pedido de uma mãe? Tem, não. Ainda a mãe sendo Maria para ajudar?
tem como você negar o pedido de uma mãe que viveu por você, que o brilho dos olhos dela era por você. Ela teve mais filhos, mais 4 filhos. Teve como? Jesus era mais velho. Teve como? Não tinha como negar para a mãe. Ele disse, tá bom. E resolveu fazer o primeiro milagre. Isso que eu quero que você entenda. Ele não transformou nada em vinho. Quanto dá 1 vezes 0? 0. Na matemática. 10 vezes 0. Agora eu vou pegar bastante. 1 milhão vezes 0. Quanto dá? Deus pode chegar com 1 milhão. Se o seu lado for 0, se você não fizer alguma coisa, uma oração, não tem milagre na nossa vida. Ele não transformou, não há um milagre que ele transforma nada em alguma coisa. Porque tudo que você multiplicar por 0, porque se a nossa parte não fosse importante, não teria a noção. Por que a gente está aqui? A nossa parte não tem importância nenhuma. Tem importância. Então, ele disse, pegue os tonéis. Foram lá e pegaram 6. Com 100 litros cada um, de capacidade, só que estavam vazios. Jesus não transformou tonéis vazios em vinho. Se coloquem água, mandou encher. 600 litros. E só depois dali, que os homens fizeram a parte dele, ele fez a sua parte. Transformou água em vinho. Sempre tem a nossa parte. Quando você pega a morte de Lázaro, Lázaro morreu, ele espera 3 dias, vai lá, a irmã fala, você demorou demais, Lázaro já tá sepultado. Jesus fala, mulher de pouca fé, onde é que está Lázaro? Falou, está lá. Ele foi lá, Lázaro estava atrás de uma pedra, num túmulo. Ele não falou, Lázaro, levanta. Não! Primeira parte dos homens. Está lá na Sagrada Escritura. Ele pediu para os homens tirarem a pedra, rolaram a pedra. Como que dizendo, você rola a pedra, você faz o que te compete com a força do teu braço. O milagre faço eu. Sempre é assim. Eu citei isso na última palestra da multiplicação dos pães e peixes. 5.000 homens. Numa reunião. Por que eu estou citando homem? Homens do sexo masculino mesmo. Porque naquela época, 2.000 anos atrás, o censo não contabilizava nem mulheres nem crianças, tudo bem? Quando falava o censo de uma cidade, só contavam os homens. Estamos falando 2.000 anos atrás. Eles contaram que tinha 5.000 homens com fome. Ou seja, tinha mulher também, não? Milhares! Tinha crianças? Milhares! Tudo com fome. O que Jesus fez? Falou, Pedro, liga para o iFood. Manda vir 10 Big Mac com Coca-Cola, batata para esse povo, não é? Deus paga. Foi assim que ele resolveu? Não! No deserto, 2.000 anos atrás, estava ali naquela coisa. De repente aparece uma criança, do nada. A Bíblia fala, do nada, aparece uma criança, pobrezinho, descalço, com uma cestinha, com 2 pães e 5 peixinhos. Perdão, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães pequenininhos e 2 peixinhos. Do nada. Ele não vendeu para Jesus, ele deu para Jesus. Jesus pega aquilo ali, multiplica, alimenta todo mundo e ainda sobram 12 cestos grandes e cheios de pães e peixes. Quantos homens eram? 5.000. Mulher era contada? Não. Criança era contada? Não. Da onde veio o milagre? Das mãos de uma criança. O milagre que você aguarda na sua vida vem de muitas vezes onde você menos espera. Confia em Deus. Então, a nossa atitude agora perante essa guerra é qual? De oração. Orar. Mas orar muito, para que não vire uma guerra mundial. Para que não vire uma guerra mundial. No último livro do Novo Testamento, escrito pelo único discípulo que morreu de morte natural, chamado João Evangelista. Quando Jesus converteu, ele tinha 16 anos, ele morreu com 100, na ilha de Patmos. Ele escreveu o último livro do Novo Testamento, que chama Apocalipse. E diz no Apocalipse, e eu não interpreto, não tenho prazer em ler Apocalipse, porque tem que interpretar muita coisa, mas ele fala do Armagedon. O Vale do Armagedon é onde eles estão brigando, em frente de Nazaré, em frente ao Monte do Precipício. Estive lá dia 19 de abril, vou muito a Israel. Estive lá 19 de abril desse ano. E lá fala, está lá, porque é o centro das religiões.
A gente não sabe o que pode acontecer, não se brinca com coisa de Deus. Então o que é que nós vamos fazer? Orar. Orar a Deus para que abençoe, para que protejam as crianças. Ah, mas criança de Israel ou criança palestina? Larga de colocar muro. Criança. Nós somos irmãos. Martin Luther King vai falar isso. Nós aprendemos a voar como os pássaros, criamos aviões, a nadar como os peixes, mas não aprendemos ainda a conviver como irmãos, perdoando, amando. Nós vamos fazer o que Jesus mandou fazer, orar. Porque eu tenho filho pequeno. Quando eu vejo criança sofrendo desse jeito, não tem quem aguenta. Você vê que guerra, todo mundo perde. Não tem guerra que alguém venceu. Como é que você chega para uma mãe que teve um filho degolado, ou para uma mãe que a bomba caiu, ou para uma mãe que fala, nós vencemos a guerra. Meu filho, nós perdemos tudo. Por isso que nisso nós nos apegamos ao Cristo que fala, eu vos reconhecereis como meus discípulos, por muito vos amardes. Não julguemos ninguém, cada um tem o seu lado, cada um tem a sua explicação. Eu até esqueci de contar da Palestina aqui, como surgiu, o que é, quem está lá primeiro, quem chegou depois. Não dá tempo, porque senão... Mas para você entender que a nossa parte é de oração, é seguir o que Jesus mandou, orar por todos. Por todos, ore, mas ore muito. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de redenção. E se não houver amor, não tem acordo de paz que dure. Se não houver amor, não há perdão. E se não houver perdão, sempre há aquele ranço, aquela oportunidade de querer fazer uma emboscada lá na frente. Então, temos que amar. O dia que nós amarmos, nós podemos acabar com todas as leis, não precisamos de mais nada, porque quem ama não fere, quem ama não mata, quem ama não se vinga, quem ama cuida. Quem ama, cuida. Então, pena que não deu, por causa do horário, de eu explicar da Palestina, porque está tendo de onde surgiu a Palestina, o nome, quem que chegou lá primeiro, como foi dividido, analisar espiritualmente. Mas tá bom, né, gente? Falei 55 minutos. Acabou. Mas pelo menos você entender um pouquinho, assim, e aprendemos com Abraão. Não tente dar jeitinho no que Deus falou para você fazer. Tudo bem? Se ele falou, calma. Não adiante processos. E não dê jeitinho. Não carregue Ló com você, quando é para deixar Ló em casa. Muitas vezes, Deus, você está numa missão que eu tenho que trazer, porque eu estou perdendo aquela pessoa, porque eu estou assim, pare de correr atrás de pessoas que não precisam mais estarem na sua vida. É Deus que está tirando, é o momento que ela estava. Pare de ficar se julgando que você tem que atrair todo mundo. Você vai seguir o teu caminho e prosseguir. Se você desandar, trazer alguém que não pertence à sua missão, ele vai te puxar para trás. Por isso que Deus tem hora que manda abandonar a parentela no sentido